Essa é a nossa segunda aula do curso O Ser Humano e o Seu Destino. Hoje nós vamos falar sobre o corpo. Vocês se lembram que no final da nossa última aula nós estávamos dizendo que o ser humano, à semelhança de Deus, é um ser tripartido. Da mesma maneira que Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem é uma tricotomia, espírito, alma e corpo. E nós vamos começar a falar hoje de cada uma das partes do ser humano separadamente. E nosso assunto de hoje é o corpo. Vamos começar lendo Romanos capítulo 6, versículos de 6 a 14. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado, sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Mas nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ok. Bom, precisamos falar um pouco sobre algumas características que são peculiares ao corpo. O corpo não é a alma. Descrevendo a morte de Raquel, em Gênesis 35:18, a Bíblia diz: E aconteceu que, saindo-lhe a alma, no momento da morte, a alma de Raquel saiu do seu corpo. E por que a alma de Raquel saiu do seu corpo? Porque o corpo e a alma são duas partes distintas. Vemos isso confirmado em 1 Reis, capítulo 17, versículos 21 e 22, no relato da morte e ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Ali também, a Bíblia diz que quando a alma saiu do corpo, o menino morreu. O Novo Testamento traz o mesmo ensino em Mateus 10, 28. O Senhor Jesus disse aos discípulos que não deveriam temer os que matam o corpo e não podem matar a alma. Se o homem tem a capacidade de matar o corpo e não tem a capacidade de matar a alma, então é claro que o corpo e a alma são duas partes distintas. Corpo não é alma. Ok? Então, essa é a primeira coisa importante que nós temos que entender acerca do corpo. O corpo não é a alma. Segundo, corpo não é espírito. Esse fato parece tão claro e lógico que não precisa de provas. Mas a Bíblia ainda fala claramente dizendo que o corpo sem o espírito está morto. Isso em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Enquanto o espírito permanece no corpo, este vive. Mas quando o espírito sai do corpo, esse morre. O espírito pode sair do corpo, e sai mesmo, na hora da morte. Então, quando a pessoa morre, o espírito sai do corpo, naquele momento. Portanto, são duas partes distintas. O corpo não é o espírito. Terceira coisa importante que nós precisamos entender é que a alma não é espírito. Aqui a distinção parece um pouco mais difícil, pois o corpo é material, é visível, ao passo que a alma, bem como o espírito, são imateriais, são invisíveis.
Mesmo assim, existe uma resposta adequada, mostrando que há diferença entre alma e espírito. Nessa altura do nosso estudo, queremos apenas constatar que há diferença, e para isso não precisamos ir além de Hebreus capítulo 4, versículo 12, onde lemos que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Bom, se a palavra de Deus é capaz de dividir entre alma e espírito, então é porque são duas partes distintas. Portanto, alma não é espírito. Vejamos agora o que a Bíblia fala dessas três partes do nosso ser, para que nós possamos compreender o que realmente somos, de onde viemos e para onde vamos. O corpo. O corpo é a parte material do nosso ser. Para formar esse corpo, Deus usou o pó da terra. O que é o pó da terra? Bom, o pó da terra é um material insignificante e sem valor. O corpo, porém, é de grande importância. É difícil, se não impossível, calcular o seu valor. Mas podemos formar uma ideia disso vendo o prazer que aquele corpo de Adão proporcionou a Deus. Ao completar cada etapa dos trabalhos relatados em Gênesis, capítulo 1, Deus viu que aquilo que ele havia feito era bom. Nós podemos ver isso nos versículos 4, 10, 12, 18, 21 e 25 do capítulo 1 de Gênesis. Tudo que Deus fez, ele considerou tudo muito bom. Quando, porém, Deus criou o homem, ele tornou a contemplar as obras de suas mãos, e eis que era muito bom. Isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Deus viu a perfeição daquele corpo e alegrou-se. Era um corpo dotado de grandes capacidades, um instrumento ideal para servi-lo e realizar os seus propósitos. Então, desta maneira, Deus considera o corpo algo muito bom. O corpo foi dotado por Deus, na sua criação, com a capacidade de não se enfraquecer, nem envelhecer. Era um corpo que foi criado para se preservar por toda a eternidade. Poderia servir a Deus perfeita e perpetuamente. Mas Adão pecou, e o pecado afetou o seu corpo, estragando a bela criação de Deus. Isso é um estrago enorme que o pecado provocou. O pecado atingiu o corpo. Quais foram as consequências do pecado no corpo humano? Para entendermos os efeitos do pecado no corpo humano, vamos examinar algumas expressões que o Novo Testamento usa com respeito ao corpo. Primeiro, corpo do pecado, Romanos capítulo 6, versículo 6. Neste versículo, Deus chama o corpo de corpo do pecado, porque é um corpo que serve o pecado. Então, o nosso corpo, agora, debaixo da maldição, da queda de Adão, ele serve o pecado. E isso é muito interessante, porque Deus, quando criou o corpo, ele criou o corpo para servi-lo, para estar a seu serviço. Mas o homem tomou e ainda toma aquele instrumento, ou seja, o corpo, e o emprega no serviço do pecado. O homem coloca o corpo a serviço do pecado, tornando-se assim um escravo do pecado, conforme Romanos capítulo 6, versículo 16. O corpo agora é controlado, condicionado pelo pecado. Segunda expressão que a Bíblia usa acerca do corpo é corpo da carne, em Colossenses capítulo 2, versículo 11. O Novo Testamento usa a palavra carne para indicar aquela natureza pecaminosa que está em cada ser humano. Adão e Eva tornaram-se pecadores e, consequentemente, toda a sua descendência nasce com uma natureza que deseja o pecado. Agora, o corpo que deveria fazer a vontade de Deus satisfaz os desejos da carne, obedecendo aos impulsos
pecaminosos, depravados desta natureza perversa. Descrevendo o estado natural do homem, a Bíblia diz que ele anda nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então veja a situação difícil que o homem se encontra, né? Ele vive debaixo da influência do corpo da carne. Essas duas expressões, corpo do pecado e corpo da carne, mostram o exterior e o interior do problema. O corpo é um corpo do pecado, porque é um corpo da carne. Ele se entrega ao pecado porque é dominado pelos desejos da carne. Terceira expressão que nós vamos analisar é corpo abatido, que se encontra em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Desculpe, Filipenses 3, 21. A palavra traduzida por abatido significa baixeza ou humilhação. O moço não pode orgulhar-se da sua força física e nem a moça da sua beleza, pois em breve tempo a força diminuirá e a beleza murchará, como a flor apanhada e lançada fora. Como é frustrante querer fazer e não poder. A fraqueza do corpo, a enfermidade, o cansaço, a falta de destreza impõem tantas limitações que sentimos realmente que esse corpo é de humilhação. Bem que a Bíblia diz, toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 24. Quarta expressão que a Bíblia mostra acerca do corpo. Corpo mortal. Romanos 6, 12. Eis a humilhação máxima. O corpo que Deus fez para viver e servir eternamente, agora está sujeito à morte. De todas as suas limitações, a mais triste é essa. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e não permanece. Jó, capítulo 14, versículos 1 e 2. Recapitulando, temos visto que o corpo maravilhoso e útil que Deus fez foi, pelo homem, entregue ao pecado, para servir aos desejos da carne. Em consequência disso, ele sofre atualmente a ira de Deus. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32. E está sujeito a muitas limitações devido ao seu enfraquecimento. Não somente ao enfraquecimento, mas também ao envelhecimento e à morte. O corpo não somente ele fica fraco, mas ele vai envelhecendo, ele vai morrendo a cada dia. De fato, o corpo humano, que uma vez causou tanto prazer a Deus, agora é o corpo da nossa humilhação. Mas ainda Deus tem planos grandiosos para esse corpo. Muitos ignoram isso. Alguns até chegam a dizer que a carne para nada aproveita, citando João 6,63, sem, porém, entender o versículo. Pensam que o corpo não tem importância. Mesmo praticando adultério, homicídio ou roubo, pensam que podem viver em espírito de santidade, pois foi apenas o corpo que pecou. Isso é uma doutrina gnóstica, que não tem nada a ver com a Bíblia. Nada pode ser mais errado do que esse tipo de pensamento. Tem muita importância o que fazemos através do nosso corpo. Deus se interessa por ele a tal ponto que enviou o Senhor Jesus para ser o Salvador do corpo. E este será o tema da nossa próxima lição, a lição número 3 desse curso, Salvador do corpo. Então, aguarde que nós vamos mostrar como o nosso corpo é importante, porque Jesus, ele foi e é o Salvador do nosso corpo. Um grande abraço, querido, que Deus abençoe você ricamente. Foi uma bênção poder estar com você. Eu quero encerrar esta lição de hoje orando por você. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais este momento de estudo da tua palavra, aonde estamos entendendo quem nós somos e qual é o nosso destino eterno. Obrigado pelo nosso corpo,
pela bênção de podermos viver no corpo. Eu quero pedir que o Senhor manifeste o teu poder e esteja curando agora os corpos enfermos daquelas pessoas que estão acompanhando essa lição. Senhor, caso esteja algum doente, algum enfermo, nos assistindo neste momento, que o Senhor possa tocá-lo pelo teu poder e que esta enfermidade saia deste corpo agora. Eu ordeno no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos juntos estudando a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, querido. Obrigado por estar comigo. Nos veremos na nossa próxima lição do curso O Ser Humano e o Seu Destino.